Ei pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje na nossa primeira aula, a nossa aula inaugural. E eu sou o professor Gerson Carlos, espero aí colaborar com vocês durante esse ano letivo de 2022. Espero estar à altura aí do professor Aito, que está em outra escola agora, portanto esse ano somos nós que estaremos trabalhando juntos. Pessoal, estou gravando essa aula, especificamente hoje serve para todos, e a partir de amanhã as aulas, eu vou gravar uma aula para os alunos que estão no processo de alfabetização e a outra eu gravarei para os alunos que já estão mais avançados. Então essa semana nós iremos trabalhar de forma remota. A partir da próxima semana, de acordo com as determinações da Secretaria de Educação, nós teremos as nossas aulas presenciais. Essas aulas presenciais, como foi acordado com o coordenador da EJA de Poeiras, né? Nesse caso nós iremos trabalhar alguns dias, 2 ou 3 dias com encontros presenciais, e os demais nós trabalhamos dessa forma, de forma remota, seja aulas gravadas, seja aulas interativas através do grupo de WhatsApp, enfim, mas é isso. Então pessoal, nossa aula de hoje, vamos falar sobre português. Como eu falei, essa aula de hoje serve para todos, porque é a nossa aula inaugural. Diante disso, eu queria que vocês lembrassem algumas coisas básicas que nós não podemos esquecer. Bom, quando nós falamos em português, nós estamos falando da nossa linguagem. Então não adianta, eu não sei ler, eu não sei escrever. Todo mundo sabe ler. Por exemplo, se você não sabe ler um texto, mas você faz uma leitura visual. Uma imagem é uma leitura que você faz. Então é importante você saber disso. Que na língua portuguesa nós temos a leitura verbal e a leitura não verbal. A leitura verbal é aquela que você vê um texto, você faz a leitura do texto, onde tem letras e tudo. E já a leitura não verbal, nós chamamos também da leitura visual, é onde você faz a leitura através das imagens. Você vê, por exemplo, uma placa de trânsito, mesmo que você não sabe fazer uma leitura verbal, você faz a leitura visual. Você sabe o que significa, se tem onde ultrapassa, onde é proibido ultrapassar, você sabe aonde tem animais, a possibilidade de animais na pista. Você chega, por exemplo, num local, você vê o símbolo ao jogar lixo na lixeira, somente você olhar. Você em um determinado lugar onde tem o símbolo de deficiente de locomoção, você consegue fazer aquela leitura visual, sabe que ali é local para pessoas que têm deficiência, e daí sucessivamente. Por que disso? Voltando para o contexto verbal, a primeira coisa que eu preciso saber é do conjunto de letras que formam a língua portuguesa. O português é uma língua que é falada em 8 países, né? Então, entre Portugal, que é a língua materna, nós também temos o Brasil, temos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, Angola, enfim, são 8 países que têm a língua portuguesa como oficial. Pois bem, uma coisa que eu não posso esquecer, olha, a língua portuguesa, ela é formada pelo alfabeto, olha só, alfabeto. O nosso alfabeto, ele é formado por 26 letras. Antes nós tínhamos apenas 23, depois de acordo com o novo acordo ortográfico, mais 3 letras que eram usadas apenas em outros alfabetos foram adicionadas ao nosso alfabeto. Então, além das que todo mundo conheceu lá quando vocês iniciaram e pararam na adolescência de vocês, ou na infância, hoje, por exemplo, o K, o Y e o W são letras que fazem parte do nosso alfabeto. Então, o alfabeto hoje tem 26 letras. E dessas 23 letras, elas se dividem em vogais, né? Nós temos vogais e temos também as consoantes. Olha só. Então, nosso alfabeto é formado de 26 letras, né? Então, olha, o alfabeto, ele é composto por 26
26 letras, beleza? Dessas 26 letras, eu vou tirar 5 para ser as vogais, né? Então, nós temos 5 vogais. Quais são essas vogais? É o A, o E, I, O, U. Portanto, aqui nós temos as vogais que formam, que faz parte do nosso alfabeto. Então, as demais são as consoantes, tá certo? Então, nós temos, além dessas 5 vogais, nós temos o quê? Nós temos ainda 21 letras que são as consoantes. Antes era 18, mas depois que foi adicionado o K, W, Y, ficou 21 consoantes, tá certo? E aí começa B, C, enfim, daí por diante. Então a primeira coisa que eu sei que vocês já sabem disso, mas nós estamos fazendo uma revisão do que nós iremos estudar, tá? Hoje a aula serve para todos. Então não posso esquecer, o vocabulário brasileiro da língua portuguesa, ele é formado de 26 letras. Dessas 26 letras nós temos 5 vogais e temos, no caso, de 21 consoantes. Lembrando que 3 foi adicionado depois do novo acordo ortográfico, porque era assim. Existia o português falado no Brasil, falado em Portugal, ou em Moçambique, ou em Angola, ou em Cabo Verde, enfim. O que foi esse novo acordo ortográfico? Os países de língua portuguesa se reuniram e a partir desses momentos eles entraram num acordo para falar a mesma língua. Tá? E também foi adicionado, nesse caso, as 3 letras para formar um alfabeto com 26 letras. Ok? Pois bem, continuando sobre isso aqui, então, eu espero que vocês tenham anotado. Se você não tiver anotado ainda, dá uma pausa, né, rapidinho aí no vídeo e fazem as suas anotações, que é o nosso pontapé inicial do ano letivo de 2022. Ok? Anotaram? Certo? O que eu preciso que vocês tenham nessa aula? Apenas caderno, caneta, caneta, lápis, borracha e um caderno. Ou uma folha de papel mesmo, tá? Que na semana eu vou entregar o material para vocês, aonde as aulas que eu gravar vai estar de acordo com a apostila, ou seja, o material que estará em mãos. Tá bom, gente? Então tá aí, ó. Vou apagar, então. Quem não concluiu, não conseguiu, dá uma pausa aí, porque o vídeo está gravado, para vocês concluírem. Gente, então, por exemplo, eu vou colocar aqui umas palavras aleatórias. Olha, vou colocar cinema, por exemplo, livros, posso colocar, por exemplo, São Paulo. Posso colocar também Rio de Janeiro. Ainda posso colocar, por exemplo, Heitor. Podemos colocar Grilo. Aí você me pergunta, professor, qual o objetivo desse emaranhado de palavras que você colocou? Palavras. Então, isso aqui, essas palavras, observe que elas são formadas pelos grafemas. E os grafemas são o que? São as letras. Então, juntando as letras, nós formamos as palavras. Então, lembra quando eu falei para vocês sobre as vogais? Observe que vocês irão observar que existem letras que se repetem mais nas palavras.
Por exemplo, ó, eu tenho a, a, a. Então vejam que nessas 5 palavras que eu coloquei para vocês, a letra A aparece aqui 4 vezes. Então olha, o A ele aparece aqui 4 vezes, né? Vamos observar agora, por exemplo, o E. Olha, vou destacar com outra cor para ficar melhor. Veja, a letra E, eu tenho E. Eu tenho E, eu tenho E, eu tenho E. Então olha só o E aparecendo aqui. 1, 2, 3, 4 vezes também. Então letra E aparece, nesse caso, 4 vezes. Vamos observar agora a letra I. Vamos ver aqui a letra I, olha. I. Nesse caso a letra I aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, gente. Olha, a letra I aparecendo 5 vezes. Veja, vamos procurar agora a letra O. A letra O, vamos ver quantas vezes o O aparece. Olha, temos O em livros, nós temos O em São e também em Paulo. Eu tenho O em Rio, eu tenho O em Janeiro, eu tenho O em Heitor, eu tenho O em Grilo. Veja o O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece 6 vezes, portanto, é a letra O. 6 vezes, viu, gente? Aparecendo. Pois bem, eu posso colocar, por exemplo, a letra U, apesar dela ter aparecido aqui somente uma vez, né? Mas vejam que ela também é uma que se destaca muito aparecendo. A letra U em Paulo. Se eu botasse guloso, o U apareceria, né? Então, nesse caso aqui, ela só apareceu uma vez, porque como o meu quadro é pequeno, não teve como eu colocar muitas palavras. Mas eu vou colocar em destaque aqui também a letra U, apesar dela ter aparecido apenas uma vez, né? Mas ela é uma das letras que mais aparece também nas palavras. O que é que nós podemos resumir com relação a isso? Resumimos que as vogais são as letras que mais aparecem nas palavras. Gente, e uma coisa importante, não existe palavra sem vogal, certo? Então, a vogal, ela aparece em todas as palavras e, geralmente, em maior número, né? Por exemplo, eu tenho cinema. Cinema eu tenho vogal 1, 2, 3. 3 vogais e tenho 3 consoantes, o C, N e M. Em livros, né? Eu tenho, nesse caso aqui, em livros, ela aparece menos, apenas 2 vezes. Mas quando eu chego na palavra como São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5. Então uma palavra, ou seja, são 2 palavras que formam uma única, que é o nome de um estado e também o nome de uma cidade. É o estado de São Paulo e a cidade, que é a capital de São Paulo, também é São Paulo. Então nesse caso aqui, olha, veja, uma palavra, né, que apareceu aqui com 7 letras, né, com 8 letras. Dessas 8 letras, 1, 2, 3, 4, 5 letras são vogais, né? E apenas 3 letras são consoantes, no caso do S, do P e do L. Lá em Rio de Janeiro, olha só, é o nome de uma cidade, que é a capital do Rio de Janeiro, e também nós temos o estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos como vogal 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Eu esqueci até desse I aqui. Tinha mais um I aqui, ó. Nem tinha percebido, mas tem mais um I aqui. Então, o número de I muda de 5 para 6 I também, né? Então, olha, em Rio de Janeiro nós temos vogal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. Heitor, eu tenho o H, que é consoante, o T e o R. Aqui divide, nós temos nesse caso 1, 2, 3 vogais e temos também 3 consoantes. Já a palavra grilo aparece menos vogais. Geralmente quando temos GR e SS juntos, LH, as vogais diminuem e as consoantes aumentam, tá? Então, gente, essa é a base para a gente aprender um pouco sobre o que formam aí o nosso alfabeto, certo? Iniciando do zero. Professor, mas eu já sei uma coisa, esperei. Calma, gente, essa é a nossa primeira aula, é a nossa aula inaugural. Então, nós estamos começando fazendo o processo, tá, de tudo isso. O processo do nosso estudo. E sempre que a gente começa algo, a gente precisa fazer uma revisão. A gente precisa rever tudo isso. Gente, e passando para o próximo passo, usando essas mesmas palavras, passando para os conhecimentos gramaticais, todas essas palavras aqui são nome. E quando a palavra dá o nome a algo, nós chamamos isso aqui de substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres em gerais. Anotem aí no caderno de vocês essa informação. Eu vou fazer aqui o outro espaço aqui, que é para mim poder utilizar e depois trabalhar. Ó. Coloquem aí, ó, substantivo. Substantivo. Olha o conceito de substantivo. Substantivo. Guardem esse nome para a vida, tá? Substantivo. Ó, palavra que nomeia os seres em gerais. Então, toda palavra que está dando nome a um ser, ela é classificada como substantivo. Tá? Então, não posso esquecer. Na língua portuguesa, ela é formada pelas classes gramaticais. Então, as classes gramaticais são 10 classes, e essas classes dividem-se em variáveis e invariáveis. O que seria as classes gramaticais variáveis? É aquelas que vai do singular para o plural, do aumentativo para o diminutivo, aquela que vai do masculino para o feminino, e daí sucessivamente. Então, olha, não esqueça, anotem aí, substantivo, palavra que nomeia os seres em geral, dá nome a alguma coisa. Pincel, está dando nome, então é um substantivo. Casa é um substantivo. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Todas essas palavras que nós temos aqui, elas são substantivos. Por que são substantivos? Vou explicar para vocês. Se não tiver anotado, dá uma pausa, um pause aí e anotem. Certo? Depois vocês continuam a aula. Eu vou apagar, mas este recurso da gente poder pausar o vídeo, por isso que a aula é gravada para vocês poderem pausar e dar continuidade. Ok? Então vamos lá. Olha só isso aqui, gente. Cinema. O que é um cinema? É o nome de uma sala onde é exibido filmes em tela grande. É isso? Então, está dando nome a um local, a um lugar, a algo, né? Algo que existe. Diante disso, gente, o que eu posso observar quando eu falo sobre cinema? Eu posso dizer que
é um local que exibe filmes. Pois bem, e quando eu falo em substantivo também, eu posso dizer se ele é substantivo próprio ou se é substantivo comum. O que é um substantivo comum? É aquele que nomeia o nome de qualquer coisa, tá certo? E o que é substantivo próprio? É aquele que dá o nome a um ser particular, como nome de pessoas, nome de cidades, nome de países, nome de continentes, né? Ou seja, nome de estados e daí sucessivamente. Por exemplo, cinema. Cinema é um substantivo. E ele é um substantivo comum, tá? Ele é um substantivo comum. Por que ele é comum? Porque dá nome ao ser cinema. Não especificou um cinema tal. Agora, se eu digo o Cinema República, que fica lá em São Paulo, por exemplo, aí sim, o Cinema República, eu estou dando uma particularidade. Nesse caso, não é particularidade. Então, cinema é cinema. E nesse caso, ele é o quê? É um substantivo comum. Quando eu falo livros, eu estou falando de algo também comum. Agora, se eu chego e falo, ó, o livro de português da turma da EJA, o livro de português. Então, eu particularizei, né? Eu informei algo particular. Não é um livro de história, não é um livro, é um livro de português. Se eu digo só o livro, pode ser qualquer livro. E nesse caso, também, ele é um substantivo comum. Estou falando substantivo, que é a palavra que nomeia, que dá nomes aos seres em gerais. São Paulo. Nesse caso aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos uma particularidade. Porque São Paulo, eu posso estar dizendo o estado de São Paulo, que é próprio, e a cidade de São Paulo, que é a capital de São Paulo, a gente chama São Paulo, que é próprio. Né? Nesse caso aqui, São Paulo, de qualquer forma, é substantivo próprio. O que é próprio? Porque está particularizando. Né? Então, eu tenho, nesse caso aqui, um substantivo próprio. Gente, outra coisa importante também, aqui eu coloquei todas as palavras em maiúscula. Mas na língua formal, quando eu for colocar São Paulo, eu tenho que colocar assim, ó. Eu tenho que escrever São Paulo dessa forma. Ó. São Paulo. Aí você observa, ó. São Paulo, escreve assim, aqui está todo na grafia em letra de forma, em maiúsculo. Mas quando eu vou colocar na linguagem formal, São Paulo, isso aqui é um tio, não é um acento, estou parecendo um tio, né? São Paulo, as palavras próprias, o substantivo próprio começa com um S maiúsculo. O Paulo com P maiúsculo. Tem todo nome próprio, ele inicia-se com letra maiúscula, tá? Portanto, estamos falando de substantivo próprio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também é um substantivo próprio, porque está particularizando, tá? Ele é próprio. É o Rio de Janeiro, só existe o Rio de Janeiro, né? É isso? Então, nesse caso, é próprio. Também, se eu fosse escrever na forma culta, normal, na língua, eu escrevia assim, ó. Rio de Janeiro. Observe que R maiúsculo e J maiúsculo. É assim, inicia-se nomes próprios, no caso substantivos próprios, com letra maiúscula. No caso de Heitor, como eu escreveria Heitor? Normalmente, sem ser letra de formulário, eu escreveria assim, Heitor, um H maiúsculo. Eu não posso escrever Heitor assim, ó, com H minúsculo. Porque nome próprio não se escreve com letra, não inicia com letra minúscula, inicia com letra maiúscula, tá certo? Então, Rio de Janeiro é próprio. Heitor é o nome de uma pessoa. Então, nome de pessoas são nomes próprios. Aí você já, professor, mas existem tantos Heitor? Sim, mas nós não vamos discutir agora com
a gramática não, né? Heitor é próprio, é nome de pessoa. Então, nome de pessoas é próprio. Então, mais um substantivo próprio, tá? Nome de pessoas. Então, nota aí, substantivo próprio. Estamos falando de substantivo, palavra que nomeia os seres em gerais. Temos agora grilo. Olha o grilo aparecendo aqui. Esse grilo aqui, eu escreveria ele normalmente, sem letra de forma, assim. Tá? Eu escreveria assim. Grilo. Sem ser com G maiúsculo. Só está lá porque eu coloquei em destaque. Palavra em destaque é sempre com letras maiúsculas. A gente escreve assim, todo maiúsculo. Mas nesse caso, quando eu for levar para a escrita correta, eu tenho que utilizar a letra cursiva, chamamos. Então, grilo é um inseto, não é isso? Um animal. Então, grilo é um substantivo comum, tá? Grilo é comum. Grilo, comum. Agora, se eu fosse olhar aquele João Grilo, do Alto da Compadecida, aquele filme que nunca ninguém assistiu, né? Então, aquele grilo, sim, se eu colocasse João Grilo, aí o grilo não seria com o G minúsculo, seria com o G maiúsculo. Tá? Nesse caso aqui, mas estou falando de um grilo, do grilo inseto, portanto, na letra cursiva escrevemos assim, grilo com o G minúsculo. Tá? Então, aí, grilo é comum. Então, veja que aqui eu comecei a minha aula falando sobre o alfabeto. Alfabeto, resumindo a nossa aula, né? O alfabeto formado por 26 letras. Dessas 26 letras, tendo 5 vogais e 21 consoantes, né? Nesse caso, trouxemos agora para observar que essas letras formam nomes. E esses nomes que são formados pelas letras, nós chamamos de substantivos. E o que são substantivos? O que é substantivo? É a palavra que dá nome a algo, a alguma coisa. Então, substantivo. A função do substantivo é nomear. Então, toda palavra que está dando nome a algo que acontece é um substantivo. Mas, por exemplo, toda palavra é substantivo? Não, é só o que dá nome. Por exemplo, correr. Correr é uma ação. Então não é substantivo, é verbo, né? O que indica ação é verbo. Então, correr. O menino saiu correndo. Só tem um substantivo, menino. Aí, saiu é verbo e correndo também é verbo, né? Então, só tem um substantivo. Luiz ganhou na loteria. Olha só essa frase. Luiz é um nome próprio, ganhou é verbo, na loteria. Opa, loteria é um local onde se faz jogo. Também substantivo, está dando nome a um local, a algo, né? Portanto, é isso, gente. E aí, nós vimos que dentro desses substantivos, eles podem ser... depois nós vamos falar sobre todas as derivações, todo o processo de variações dos substantivos. Mas primeiro passo, estamos falando sobre alfabeto, falamos sobre consoantes e vogais, aí observamos a quantidade de letras que tem nas palavras e chegamos a esse contexto, que tudo que dá nome a algo, nós chamamos de substantivo. E o substantivo, inicialmente, ele pode ser comum ou ser próprio. Comum quando ele nomeia os seres em gerais e próprio quando ele nomeia algo particular. Tá certo? Gente, então é o seguinte, para a gente finalizar, né, vocês anotem tudo que eu falo, vocês vão anotando em seu caderno. Para a gente finalizar, eu vou deixar aqui uma atividade. Essa atividade vocês irão copiar no caderno de vocês e depois irão enviar uma foto para mim, certo? Enviar uma foto da sua atividade, tá bom? Então, caneta, papel, lápis e papel aí e anotem o que eu quero que vocês façam hoje. Atividade. Vamos lá.
Questão número 1. Olha só que legal. Questão número 1. Escreva dez substantivos comuns. Comum. Escreva 10 substantivos comuns. Vocês lembram que o substantivo comum é aquele que dá nome a qualquer coisa, não é a particularidade. Então, escreva 10 substantivos comuns. Depois que vocês escreverem, precisarem escrever, vocês irão fazer a número 2. E na número 2, aí vem escreva 10 substantivos próprio. 10 substantivo próprio. E o que é o substantivo próprio? É aquele que particulariza algo. Nome de cidade, nome de país, nome de pessoas, nome de continente, nome de oceanos, nome de país, eu já falei, enfim, é próprio. E lembrando que o substantivo próprio sempre começa com a letra maiúscula. Professor, mas eu ainda não sei escrever as letras maiúsculas. Aliás, a letra minúscula, você escrever assim, igual você colocou lá no professor Gerson Carlos, em letra de forma, não tem problema. Se você só sabe escrever assim, escreva tudo com letra de forma então. Se você ainda não sabe fazer a letra cursiva, né, você faz em letra de forma, né? Por exemplo, se eu fosse escrever aqui, para quem ainda não sabe fazer essas letras, eu vou repetir essas mesmas questões para escrever em letra de forma. Como escrever em letra de forma? Ó, a questão número 1, em letra de forma, ficaria assim. Então, para as pessoas que ainda não dominam a letra cursiva. Então, olha só. É assim, ó. Escreva dez substantivos comuns. Pronto. É a mesma coisa, só para quem ainda não sabe escrever as letras normais, tá? E nessa outra aqui, a 2, para quem ainda não sabe escrever a letra cursiva, coloca com a letra de forma mesmo. Escreva 10 substantivos próprios. Olha que legal. Pois tá. Para quem já domina, quem está mais avançado, escreve dessa forma aqui, tá? E para quem ainda não está avançado, está ainda iniciando ainda, mas com certeza vai dar tudo certo, né? Vamos aprender bastante, escreve em letra de forma, tá certo? Gente, então, essa foi nossa primeira aula, foi um prazer enorme estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, não se vergonhe, pode clicar, perguntar lá no PV, se não quer perguntar no grupo, vou perguntar no privado, professor, pergunte que eu irei respondê-los, tá certo? Então, um abração para todos e a gente mantém contato, tá bom? Tchau, até mais.